Meu nome é Hugo Bonemer e eu vou conversar com a Contigo. O livro, né, Yankee Diário de Guerra, ele é baseado num espetáculo que a gente apresentou em 2018, chamado Yankee, e foi um sucesso aqui no Rio de Janeiro. As pessoas ficavam para fora do teatro, foi uma loucura. Um, mas um elenco muito grande, foi muito difícil manter o teatro acontecendo, ainda mais, vamos dizer, nos últimos anos a situação para o teatro não era favorável, nós não conseguíamos, especialmente numa peça LGBT, conseguir patrocínio privado para esse tipo de evento. As empresas estavam recuando, estavam correndo dessa pauta. É, então, foi quando me despertou a ideia de começar a transformar esse teatro numa história escrita ou numa história desenhada em imagens. E aí veio a ideia da história em quadrinhos. É, Yankee é um espetáculo que me emocionou muito. Eu lembro que quando li o texto pela primeira vez, eu desabei a chorar de emoção, de gratidão, porque eu acho que para um ator a gente sempre procura aquele texto que vai fazer a gente se sentir, sabe? Como, vamos dizer, a nossa realização, ela está no texto primeiro. Da mesma forma que para um arquiteto seria pegar assim uma grande obra complexa, ou para um jornalista seja cobrir aquele grande furo de reportagem, sabe? Então aquele momento que você sabe que você está tendo uma realização profissional e está na tua cara, foi o que eu senti vendo, lendo o texto de Yankee. Então não à toa eu quis transformar ele num livro para que mais pessoas possam sentir essa emoção que eu senti também. É claro que de uma forma diferente, porque a minha também estava associada à realização profissional, a interpretar aquele personagem, mas a história em si, ela comunica com a história comum de muitas pessoas LGBTs. Ela é um pouco autobiográfica para mim, ainda que seja um correspondente de guerra na Segunda Guerra Mundial, as situações que esse personagem passa só mudam os personagens, só mudam quem foi. E talvez a gravidade da situação em termos de violência física, que a gente tem bastante, mas e eu sinto que se eu me identifiquei dessa forma, eu acredito que muitas pessoas vão se identificar também. O objetivo, quando a gente entra em contato com a dor da gente na dramaturgia e com os afetos da gente na dramaturgia, é a gente poder curar eles, né? É a gente poder fechar as feridas, é a gente poder ir para frente e olhar para a vida de uma forma mais esperançosa. E eu sinto que é isso que Yankee fez comigo e eu quero que mais pessoas tenham essa oportunidade também. A escolha de fazer uma história em quadrinhos, né, e de escolher 7 artistas diferentes, é porque eu queria também trazer de uma forma metalinguística a ideia da diversidade dentro da comunidade LGBT. Então eu trouxe 7 artistas que têm traços diferentes. Eu tenho o Eri Welly, por exemplo, que é um homem preto de Natal gay. Eu tenho, por exemplo, o Petit Abel, que tem um traço diferente dele. O Petit Abel é de Salvador, um homem gay de Salvador, que tem um traço um pouco mais ingênuo, menos realista. Depois eu tenho, por exemplo, uma mulher assexual de São Paulo, a Priscila, que eu escolhi para ela justamente a parte mais romântica, a primeira parte mais romântica da história. Eu fui tentando casar cada capítulo dessa história com a identidade daquele artista, pensando que essa subjetividade pudesse contribuir para aquele período da história, sabe? Se fala muito hoje em ESG sobre a construção de uma equipe diversa, sabe? E é um assunto que eu gosto de falar nas minhas redes. Eu participei agora de um curso dado pela Coca-Cola em parceria com a Brasel sobre ESG e justamente falo sobre a construção de uma equipe diversa. Eu queria ter a experiência de construir uma equipe diversa para trabalhar junto comigo e sentir na pele o que é você poder ver pessoas de subjetividade, raça, gênero, identidade e subjetividade artística diferentes contribuindo para a mesma história. E eu acho que a comunidade LGBT ela é isso. Ela é uma comunidade com demandas diferentes para cada um dos recortes. Mas a gente está contando a mesma história. A gente está contando uma história de coragem, de amor, uma história de luta por direitos civis básicos. Ainda que esses direitos sejam diferentes. Eu, para mim, como um homem gay, eu estou procurando hoje, se um dia eu quiser adotar uma criança, por mais que o cartório deixe, no CPF, na Receita Federal, eles só consideram um dos pais ou uma das mães até hoje. Isso pode ter implicações muito sérias.
é respaldado pelo cartório, mas existe toda uma burocracia para ter que pegar esse documento do cartório e provar. Não está automático como é para uma pessoa heteroafetiva. Já para uma pessoa trans, está lutando por direito básico de saúde, para acesso, para poder chegar num lugar e ser tratado pelo gênero, para poder usar um banheiro. São outras demandas. Para uma pessoa não binária, está procurando a identificação de não ter que ser obrigado o tempo todo a dizer sou masculino ou feminino, quando o mundo diz para aquela pessoa que muitas vezes já é fora de um padrão de gênero, por uma questão biológica. As pessoas falam o tempo todo, você nem parece mulher, você não parece homem. Ela fala, tá bom, então eu não sou nada disso. Aí as pessoas falam, mas não pode ser nada disso, tem que ser um dos dois. A pessoa fala, pô, o que vocês querem, cara? Então, são demandas diferentes, mas a gente está contando a mesma história. Então, eu queria trazer para o traço, para a arte, porque é a minha profissão. Eu queria trazer para o visual, porque faz parte da minha identidade como artista, trazer para o visual essa ideia de uma comunidade que ela é diversa, ela tem cores diferentes, ela tem brilhos diferentes, ela vai ter texturas diferentes. Eu tenho aqui artistas que falam de uma forma às vezes mais vibrante, como é o caso do Gibran, que é de Recife, que fez clipe da Pablo, e você vai ver que a identidade, não à toa, ele foi escolhido para fazer clipe da Pablo, a cor da Rajadão tem essa cor assim mais vibrante, sabe? Eu tenho, por exemplo, o Lee, que é de Curitiba, que trabalha com hiperrealismo, sabe? Ele trabalha com os traços que você vê os poros do personagem, assim, é uma coisa impressionante. E ao mesmo tempo eu tenho a Mina, que é uma artista trans que eu fui encontrar lá em Portugal, que traz uma ingenuidade, uma doçura para a história, sabe? A Mina Veli Castelo, ela tem uma forma de olhar para os personagens tão interessante. Você vê, por exemplo, ela é preocupada em fazer esses risquinhos assim quando o personagem está preocupado, que traz uma fofura para o personagem. Então, ao mesmo tempo, a classificação eu fiz questão de colocar 16 anos em todas as revistas por conta dessa revista aqui, a revista número 8, porque ela tem uma cena de tortura. E essa violência ela não é recomendada para pessoas abaixo de 16 anos. Ninguém precisa ter acesso a isso. Abaixo dessa idade, a gente entende hoje artisticamente para o audiovisual que precisa se sugerir, né? Cada um vê o que quer e os pais oferecem o que quer, mas a gente recomenda que seja acima de 16 anos. E eu, por mais que não seja comum em livro e nem em HQ, eu fiz questão de colocar, porque eu não quero ninguém dizendo que eu estou induzindo as crianças a ver a história da LGBT. Então eu quero que isso fique muito claro que por conta de uma cena de tortura, porque tortura não é uma coisa leve. A gente colocou 16 anos. O amor LGBT ele é recomendado para todas as idades. Aqui a gente poderia ser 14 anos porque a gente só tem a sugestão de que vai haver uma cena íntima entre os personagens, mas a gente não tem essa cena de forma explícita. Então isso poderia ainda ser 14 anos, mas a tortura ela é algo muito sério e é recomendado acima de 16 anos. E é isso, eu estou muito feliz porque eu pude ter essa equipe perto de mim, de artistas tão talentosos que desde o começo do projeto, há 4 anos, para agora, a finalização do projeto, ele está chegando ao público e eu tenho artistas que hoje estão super bombados, como é o caso do Petit Abel, como é o caso do Gibran. Eu tenho o caso do Eri, por exemplo, que é esse cara que fez a primeira revista, ele volta na sétima para poder assinar uma outra também. Ele fez o storyboard de todas elas e hoje ele está trabalhando na Disney, ele está todo bombado. Eu me sinto muito orgulhoso, na verdade, eu de fazer parte da história dessas pessoas, entendeu? De ter encontrado artistas tão talentosos. Eu não citei o nome eu falei da Mina Veli Castelo, eu não citei o nome de um aqui, que é o Chip, que é um artista de São Paulo, e a nossa cota hétero dentro do projeto. O Chip também para ter uma equipe diversa e mostrar que nós temos aliados, afinal de contas, LGBTQIA vale para pessoas assexuais, mas simbolicamente a gente reúne o que seria aliados, né? Pessoas que se consideram cisgêneras, heteroafetivas, heteronormativas, mas que são aliadas da causa, tratam com respeito e a naturalidade que se exige, e o Chip é essa pessoa. Então, falei todo mundo.
E quero que vocês conheçam e procurem essas pessoas. Hélio L, Priscila Tramontano, Peti Abel, ou Chip, Mina Velicastelo e Li Hoffa, e Gibran Gomes. Eu tenho uma equipe muito linda que vocês precisam acompanhar o conteúdo dessas pessoas. O mês do orgulho é um mês em que talvez seja o único mês do ano em que existe de fato um investimento privado em cultura LGBT. Acredito que tem empresas que são mais comprometidas, é claro, ao longo do ano todo, com a pauta LGBT de forma internamente, no sentido de respeito à diversidade, de contratação pensada em ter uma equipe diversa. Mas, assim, é sabido que o investimento mesmo público, em termos de imagem para essas empresas, é no mês de junho. Eu fui procurar uma empresa que eu sabia que tinha esse compromisso ao longo do ano todo e que estava disponível para poder me ajudar a lançar esse projeto agora no mês de junho. Eu encontrei a Jontex e tem o começo de uma relação muito afetuosa com a empresa, porque se mostrou extremamente comprometida com a pauta de uma forma muito carinhosa. É complexo você falar de uma história LGBT com boa parte das empresas. Então, eu agradeço muito a Jontex por realmente comprar essa pauta e poder me ajudar a levar esse livro para muitas pessoas. Então, eles transformaram o meu projeto num press kit que eles mandam para influenciadores, ao mesmo tempo que eu criei, como planejado, uma benfeitoria para poder levar isso para qualquer pessoa que tenha acesso, né? E poder pagar os custos do meu projeto. Então, a Jontex pagou uma parte das impressões, eu ainda não cobri os custos do desenvolvimento, de tudo que eu investi com os ilustradores. Então, a benfeitoria serve para isso, por isso que a gente abriu, para que as pessoas possam ter também pôster são recompensas, né, do projeto. Para quem não uma revista, eu só consigo, na verdade, entregar o projeto completo, né? São 9 revistas, cada uma delas tem um custo aí mais ou menos de R$ 30, então muitas vezes a pessoa não vai poder ter o projeto inteiro, mas ela pode ter pôster, ela pode ter fotinhos de casais LGBTs que eu garimpei, fotos reais de casais durante a Segunda Guerra Mundial. Essa história de um soldado, dois soldados, né? Um correspondente de guerra, um jornalista, e um soldado de frente de batalha, que se apaixonam durante a guerra. E eu fui procurar quem eram essas pessoas de verdade. Essas pessoas existiram. Essa história não é inventada, ela é uma ficção. O personagem é uma ficção, mas ele é baseado em pessoas que existiram, que foram perseguidas durante a Segunda Guerra, que foram, como esse personagem, torturados quando descobertos que eles eram pessoas LGBTs, para poder entregar o nome de outras pessoas para serem perseguidas também. Receberam dispensas desonrosas que acompanharam essas pessoas ao longo da vida inteira. Da mesma forma que a gente tem um certificado aqui que fala de uma dispensa militar, essa dispensa militar acontecia com essas pessoas também, mas de forma desonrosa. Para o homem no Brasil, a gente tem que apresentar esse certificado de dispensa militar em muitas situações. Da mesma forma, nos Estados Unidos também tinha e estava escrito lá. Mas quando que recebi uma dispensa desonrosa? Quando cometi um crime de guerra, quando fazia alguma coisa extremamente desonroso, como ser gay, como ser trans. Então, essa perspectiva de que ser gay, ser trans, ser fora de um padrão, ser pego num ato imoral, como eles chamavam, era uma forma de desonra. É por esse motivo que eu queria contar essa história, você está entendendo? Para que as pessoas saibam que a gente sempre esteve no planeta Terra, que a gente está em todas as famílias desde sempre. E se você que está escutando acha que é uma coisa nova, agora todo mundo é. Não, na verdade, as pessoas pararam de mentir. A gente finalmente pode aproveitar de uma liberdade e de um respaldo jurídico, de um respaldo legislativo, para poder existir com liberdade, para poder reivindicar a nossa segurança. Finalmente se entende mercadologicamente que é importante falar sobre isso. Não à toa, finalmente, depois de 4 anos, tentando nos meses de junho, durante 4 anos, lançar esse projeto, eu finalmente consegui lançar o projeto. Ainda que eu ainda precise fazer a benfeitoria para ele finalizar, né?
ter a sua... fechar esse orçamento, né? Eu estou muito feliz. Muito, assim, eu não consigo descrever para você a felicidade que eu estou tendo. Quero te agradecer por me dar o espaço aqui na Contigo para poder falar sobre ele. Dizer que se você quer ter esse projeto na sua casa, você pode ter essas 9 revistas, elas formam um arco-íris maravilhoso para você deixar na sua mesa, na sua sala. Vem uma opção acompanhando também, que é uma pasta de couro vegano que eu mesmo costurei aqui na minha casa. Tem uma outra opção que é um pôster maravilhoso, que reúne as artes de todos os ilustradores. Então, você vê a diversidade de traços assim naquele pôster, tá muito lindo. E tem também fotinhos de casais LGBTs, é um kit de 10 fotos de casais. Tem mulheres, homens, pessoas trans, pessoas brancas, pessoas pretas. E eu tenho a convicção de que a mesma emoção que eu senti encontrando essas fotos, as pessoas vão ter também de olhar e falar: caramba, cara, isso aconteceu em 1942. Esses casais estavam lá abraçados com afeto, mostrando que eles se amam no meio da guerra. Isso não é qualquer coisa, sabe? Se já é difícil para uma pessoa sair do armário hoje e poder dizer que ela ama alguém hoje, que a gente não está no meio de uma guerra declarada a pessoas LGBTs ou a alguém, pelo menos não declarada, guerras veladas, né? Imagina nessa época, a pessoa tendo que pegar um rifle e ir para frente de batalha e ao mesmo tempo se apaixonando por alguém, porque os Estados Unidos mandaram um monte de homem para conviver juntos na Europa e na Ásia para lutar. Então foi a maior quantidade de pessoas saindo do armário, talvez, da história, nessa guerra maluca, sem sentido, como toda guerra é, com o, vamos falar sem sentido ambas as partes, né? Afinal de contas, começou tudo ali, não estou discutindo a quem eles estavam combatendo, né? Afinal de contas, estávamos combatendo uma ascensão do nazismo, mas dentro do nonsense que é você combater um outro ser humano, brota o amor, né? Então, essas pessoas estavam ali descobrindo o amor em meio ao nonsense que é você combater um outro ser humano. Vou convidar vocês para entrarem na benfeitoria, o link está nas minhas redes sociais, está ali no meu Instagram, numa Linktree. É só clicar ali no link que está na minha bio que você vai encontrar como adquirir o seu pack, o seu kit de revistas em quadrinhos que contam a história de Yankee, uma história muito linda, uma história... Ah, peraí, só um pouquinho, estou recebendo uma ligação no meio. Tá bom. Você estava me vendo ainda? Eu tava te vendo, só deu uma piscadinha, mas voltou. Aí eu ia até falar pra você É, que deu essa piscadinha. vamos lá. Pessoal que está ligado na Contigo, eu sou o Hugo Bonemer e eu quero convidar vocês para entrarem no link que está na minha bio para poder adquirir revistas em quadrinhos que contam a história de Yankee. Eu estou muito feliz com esse projeto. São 7 ilustradores diferentes que contam a mesma história. São representações diferentes da comunidade LGBT, porque eu consegui reunir uma equipe maravilhosa, extremamente diversa. Eu tenho aqui a Mina Veli Castelo, eu tenho o Lee Hoffa, eu tenho o Oship, eu tenho o Gibran Gomes, eu tenho o Hélio L, eu tenho, esqueci alguém, Petit Abel, todos artistas diferentes entre si, com traços diferentes, contando cada um capítulo de uma história linda sobre um correspondente de guerra, um jornalista que se apaixona por um soldado durante a Segunda Guerra Mundial e vai precisar lutar pelo seu amor e também pelo seu país e vai precisar sobreviver nos 2 maiores medos que uma pessoa tão jovem pode sentir, que é estar no meio de uma guerra e se apaixonar pela primeira vez. Então, quem já se apaixonou sabe o quão amedrontador é isso, e ele se apaixona por um outro homem durante a Segunda Guerra Mundial. Você pode também apoiar a campanha pedindo um vídeo meu para você, se você quiser. Tem também um outro kit que é um pôster lindo mostrando os diferentes traços dos artistas numa composição, mostrando todos os estilos deles. O pôster tá lindo. Tem também fotinhos de pessoas LGBTs durante a Segunda Guerra Mundial. Esse grupo aqui se apresentou para o presidente dos Estados Unidos. Esse outro grupo aqui apresentava um espetáculo chamado Esse é o Exército. Eu tenho casais, gente. Essa foto aqui é de 1951. Eu tenho essas 2 mecânicas maravilhosas. Eu tenho essas 3 maravilhosas que você percebe que não performam nenhuma masculinidade, são pessoas trans durante a Segunda Guerra Mundial.
Eu tenho esse casal maravilhoso, muito fofo. Esses dois aqui que estão falando, não estamos casados, mas queremos muito. Então, eu tô super feliz com isso. E eu costurei com as minhas mãozinhas essas pastas aqui de couro vegano para você poder ter, assim, mais lindo ainda para você deixar na sua casa, ainda como um objeto, vamos dizer, de desejo, de design, de decoração na sua casa, que está guardando e protegendo essas 9 revistas maravilhosas que contam a história do Stu, um correspondente de guerra que se apaixona durante a Segunda Guerra Mundial. Você pode entrar no link, como eu falei no meu Instagram, @HugoBonemer, onde você pode entrar na benfeitoria e pedir o seu agora.